No episódio anterior... Por que eu tenho a impressão que se eu clicar aqui, vou voltar pro começo? Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Ah, chefe, já! Ah, não creio! Onde é que eu nasço? Não! Matar os bichos sofrem maldade. Maldade, eles que fazem maldade. Ai, velho. Ai, velho! Eu esqueci da fase já. Não, não, não! Ah, mais 3 vidas. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez numa fase que eu não sei qual que é. Deixa eu ver se tem chamado. Ah, beleza. Só que tem um ratinho ali. E eu tô com uma vida, hein? Será que eu passo? E dessa fase aqui eu não conheço nada, hein? Consigo matar ele? Aê, matei. Cara, eu não conheço nada disso. Eu consigo subir no telhado? Consigo. Pra quem quer saber como que eu perdi aquela vida há 2 episódios atrás, quando eu cheguei no... Olha, a porta tá abrindo e fechando. Que luxo. Há 2 episódios atrás, quando eu caí, eu perdi a 13ª vida, eu fiz isso aqui, ó. Apertei pra baixo. É, eu sou burro, eu sei. Opa. Achei um. Deve ter um monte de coisa secreta. Será que essa bala chega? Nossa, olha que zoado isso aqui, essa sacada. Eu não consigo ficar atrás dela. Ok. Vamos lá. Ai, pelo menos não é hit kill. Nossa, cara, a fase da montanha é muito bizarra, né? Que não me dá vida. Nossa! Tá zoando que se eu cair eu morro. Aff, velho. A fase da montanha não me dá vida. E aí entra tudo lá e me mata em um hit, cara. Essa aqui também não tá me dando moeda, não. Eu não consigo descer. Então, vamos lá. E aqui eu consigo descer, mas eu não sei se vale a pena. Acho que vale. Vamos lá. Tô sendo cauteloso porque eu só tenho uma vida, né? Vou descer. Aff! Aff! Eu pensei que tinha matado. Agora eu matei. Subir aqui. Olha, pelo menos esse aqui tem dinheiro, né? Ai! Ai! Eu não consigo matar o rato nessas plataformas que eu não consigo abaixar. Quase morri ali. Cadê? Ratinho? Safado. Sobe aqui. Não tem nada pra baixo, não? Tem um caminhozão pra cima. Nossa! Que legal. Beleza. Consegui 8 moedas. Eu vou demorar esse jogo, viu? Nossa! Não tem nenhum botão que faz eu voar, não? Como é que eu vou alcançar ali? Deixa eu ver. Tinha que cair bem em cima do rato. Mano, esse jogo tá de sacanagem comigo.
Ah, esquece. Esquece dinheiro. Eu vou pegar o que eu consigo. Ok, eu tô vendo que tem um ali em cima e tem um aqui. Ai, quanta coisa! Na real eu tenho que subir. Mas eu posso descer aqui pra pegar isso daqui. Vamos subir. E na real os inimigos vão aparecer de novo. Aí ó. Se você quer aparecer, aquele lá aparece também. Ah! Cara. Caraca! Vou morrer aqui. Ai, que novidade. O Herbert morrer. Ah, não consigo. Vou dar uma de louco. Nossa, hein? Esquivada legal ali. Ah, isso aqui é um buraco. Poxa, o cara que mora nesse prédio aqui tem muito azar. Beleza. Tem um rato aqui. Embaixo pelo menos no chão. Beleza, galera. Não faço ideia do que esperar aqui. Eu não sei se é a última fase. Mas vamos lá. Se for estilo último chefe... É estilo último chefe. Vai cagar, viu? Igual o último chefe, mano. Nossa, mas é muito pior. Nossa, eu consigo subir nisso. Isso aqui me faz lembrar, sabe o que? Rayman. Nossa, já? Oi? Que? Já? Como assim, cara? Beleza, continuamos na Olha a música. Eu curti a música. Beleza, mas sabe o que isso me faz lembrar? É aquele chefe que eu tava falando? Faz lembrar do Rayman, cara, que tem um chefe que é das artes. Que ela é tipo aquele lá, que fica voando e nos tacando coisa, é treta pra caramba também. Cara, eu curti muito essa música, eu vou deixar vocês curtirem aí. Vou dar uma de Eduardo Benvenuti e deixar vocês curtirem a música.
Beleza, ela já deve ter começado a ficar repetitiva. Então, vamos voltar a comentar aqui. Mas eu curti essa música. Combina com o clima e tal. Enquanto eu tava pesquisando esse jogo aqui tem uma plataforma pra fazer isso? Eu consigo... Ah não, eu consigo subir aqui. Enquanto eu tava pesquisando desse jogo aqui na internet, pra eu trazer pra vocês, né? Ó, já é o chefe aqui. Eu achei uma imagem do que eu acho que é o chefe final. Por isso que eu acho que eu ainda não tô no chefe final. Que inclusive tava escrito boss em cima. Ok, aqui eu não tenho onde subir. Espero que ele venha baixinho aqui. Nossa, o cara vai lá nas alturas, mano. Se ferrar. Mas espero que ele seja fácil que nem o outro. Olha! Oxe! É tipo... Você passou a fase da montanha? Parabéns! Toma aí o resto do jogo de graça pra você. Beleza, pessoal. Aqui, ó, tem vez que tá escrito ali em cima, boss. Aqui é a fase final, hein? Então eu vou enfrentar, não vou nem salvar. Vamos lá. Ai, que maldito. E aí, como é que eu faço isso aqui? Eu não sei se tem continues. Espero que tenha, porque eu não salvei o jogo. Cara, eu realmente não sei como é que eu faço. Eu tenho que deixar as larvinhas cair em cima dele. Mas as larvinhas nunca vão cair em cima dele. E não é isso não. Eu não consigo atirar nele. Ah, eu tenho que atirar nas mãos dele. Saquei. Bem, esse aqui provavelmente tem uma vida maior. Nossa! Ei, pessoal, eu posso ficar aqui assim, você? E aí? Deixa eu vir aqui. Oh, caraca. Ah, velho. Calma aí que esse aqui tem que pensar um pouco mais porque tem um carinha ali em cima. Calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. Beleza, vamos lá. Né? Porque vai saber... Eu não cheguei aqui à toa. Caraca.
Caraca, essas larvinhas aqui, cara, são um saco. Ô, caraca. Manter as larvinhas de um lado e atacar do outro. Agora, quando eu perder essa mão aqui, é que eu fico em dúvida sobre o que fazer. Posso tentar trapacear assim, ó. Ó, eu acho que funciona. Olha que trapaça. Trapaceiro! Vem pra cá. Eu oscilei, cara. Calma lá. Ah, que saco. Nossa, minha vida. Ah, velho! Ah, velho! Obrigado por derrotar o mago malvado. Ele sempre vai ser grato pra você. Espero que você vai... Espero que você vai vir nos visitar de novo. O quê? Ah, nós sempre seremos gratos. Ah, tá, não ele. É, agora isso faz sentido. Nossa, velho, nem usei o save states. Nossa, mano. Nossa, velho, primeira conquista aqui que eu faço com vocês. Eu nunca terminei esse jogo, sério. Nossa. Ele não é tudo isso, tá certo. Mas... É um jogo que eu curti, ele é divertido e ele é bem difícil, principalmente na fase da montanha, cara. Nossa, essa fase da montanha. É como eu disse, só os chefes que eles precisavam mudar um pouco. Chegou na fase da montanha, os chefes melhoraram, eu acho. Pelo menos a mecânica de... Dá pra perceber quando você atinge eles. E na cidade, ainda que os chefes têm menos vida, foi melhor ainda. Enfim, eu não sei mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura comigo. Eu já tenho uma ideia sobre outros jogos pra eu gravar aqui com vocês, antigos também, que fizeram parte da minha infância. Mas se vocês tiverem sugestão, alguma ideia, algum jogo que vocês queriam ver eu jogando e tal, manda aí que a gente joga do início ao fim, que nem esse. E é isso aí. Obrigado por me acompanharem. Me acompanhar nessa história. Vamos ver se acontece alguma coisa agora se eu clico. Não, não acontece nada. Os jogos antigamente era isso mesmo. Até o Mario, quando chegava no Game Over, não acontecia nada. Nossa, galera. Mas obrigado mesmo por tudo. Até mais. Fui!